escalonamento, mas sempre os que estiver com Deus tem triângulo, que é o escalonamento da autoridade, nada mais. Graças a Deus, mestre, eu vejo no ambiente milhares de espíritos e vejo o Senhor filtrando, e o Senhor é essa própria luz que envolve todos, mestre, graças a Deus. Adiante, aí para fora, quem? Com a graça de Deus, mestre, eu posso ver o Senhor naquele 13º Buda, mestre, mas não sei onde dourar. 14º. Dos 35 Budas da Terra Sakyamuni, porque fomos 35. O que mais? Aquele brilho, mestre, fulgurante, aquele semblante majestoso, eu posso ver que vem do Pai Divino assim um cálice com uma bebida, mestre. Quando o Senhor ingere esse líquido, mestre, o Senhor grita assim, um grito de vitória, assim, aquilo ecoa assim pelo espaço afora, mestre, e os espíritos ficam naquela alegria, naquela festa, mestre, com a graça de Deus. Graças a Deus, mestre, eu posso ver os triângulos também, mestre, o Jeová, Jesus, o Senhor, e desse triângulo sai um outro, tendo um texto superior Evangelho Eterno, no lado direito uma balança, no lado esquerdo uma espada. De repente, se funde o primeiro, mestre, o Senhor, Jeová, Jesus, mergulha no oceano de luz, e eu não vejo mais sua luz. E o do segundo triângulo, esses elementos se fundem, mestre, de repente aparece uma entidade, muita luz, a cabeça é uma coroa de ouro, com as pontas, e tudo luz, mestre, a cabeça, tudo, só luz foi transformada nisso. Toda essa luz vai se derretendo, vai se jogando sobre todos os trabalhadores, que são muitos, e vem até nós, o ambiente vai crescendo cada vez mais, graças a Deus. Faltam 3 minutos ou 2. Se quiser falar mais, vale para os próprios. Graças a Deus, mestre. Vejo que vem das alturas, mestre, luz maravilhosa, vem espíritos com a escolta divina, e ao se aproximarem, eles chegam aqui junto de nós, mestre, e o Senhor é envolvido. E vejo naquilo um grande festival divino, porque eu vejo irmãos distribuindo flores e cantos, enfim, uma série de maravilhas de todos os trabalhadores, mestre, porque são milhares. Eles vêm em duplos aqui, aqueles encarnados, e outros que trabalham também. Então eles formam um elo, mestre, e daí o senhor vai subindo. Mas o que eu tenho sentido, que tudo que o senhor falava, transmitia, mestre, aquilo correspondia, ele incorporava na voz de Jesus. Mas eu não estava sendo envolvido por esse espírito. Eles vieram homenagear, sim, agradecer o que chegou a eles do recado divino agora. Agora, mestre, quando o senhor falava, então, eu vejo que esta voz ela aumentava em proporção e ia buscando as alturas, mestre, e ela vai para o universo, mestre, mas cada vez aumentando mais na sua voz, mas elas unificavam-se com a de Cristo, Jesus e também com a Jeová. Eu digo mais uma vez aqui daquilo que vim entregar agora, para não contar em pormenores apenas isso. Foi colocado num plano X, numa terra X, não mais deserto. Não deserto. Nem uma natureza vaga em vegetação, pelo contrário. Tudo travado, esfarelado, bonito, pronto para a semeadura. Quando eu estava no centro de tudo aquilo, lá de cima foi dito: filho Elias, olha para cima. Olhei. Veio vindo um foco de luz que era todo o brilho do próprio Deus. Quando isso chegou perto, se transformou no livro Evangelho Eterno. Aí a voz divina disse: agora, filho Elias, olha para ele. Virou um grão de trigo. Aí a voz divina disse: agora, filho Elias, entrega aí na terra preparada. E que veio, germinou e foi crescendo um pé de trigo. Eu, desde menininho, sabia que era um pé de trigo, claro. Mas aquele pé de trigo cresceu tanto
invadiu o infinito de mundos humanitários. E ele disse assim, filho Elias, que você está entregando na Terra, vai invadir mundos de humanidade, porque é a verdade. Pensar em Deus com respeito é oração. Oração não é blá blá blá. Pensando, sentindo Deus com respeito é oração. Tem gente que reza um rosário inteiro e não reza nada. Tem gente que pensa uma fração de segundo e reza muito. Tá bom? Dá para entender? O negócio é esse. Quem fica no blá, faça como o Polidoro. Aí as mulheres perguntaram assim, como é que o senhor faz para o Polidoro? Eu falei, não posso transferir nada a ninguém, nem que queira. Aí elas disseram para o Seabra, e agora? Seabra, ele disse, quem não dera poder fazer como o Polidoro. Eu chegarei lá, ele disse, mas por enquanto, não precisa blá 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 de mim. Procure viver em sintonia com o princípio. Faça do sentimento de união com Deus, e isto teremos, e não de vez em quando. Transforme a própria vida na oração. Olha o livreto com 20 páginas que já está saindo hoje. Está saindo agora. Hoje. Aqui está bem. Não tem medo, não tem nada. Vocês vão ver aí os documentários bíblicos, tudo. Filha, você está na frente de quem tem 6 nomes na Bíblia e começou a escrever, né? Eu, Moisés. Você veja lá, Enoque, antes do dilúvio, Moisés, Elias, profeta Ezequiel, João Batista e não pulsou o anjo do Apocalipse. Você pega isso aqui, se você viu Bíblia uma vez, está escrito Apocalipse 14:6. Deus só promete o Evangelho eterno. E não está na boquinha de Jesus, quando ele ia ganhar de novo, restaurar todas as coisas. Eu comecei restaurando e entregando o espiritismo, agora eu dividi. Tá bom? Vai ler tudo isso aí direitinho. Você tem a Bíblia em casa e usa, escreva para ela aí no lugar, aonde calhar. Aí não cabe. Deus é o filho do homem que os conduzirá com vara de ferro. E ele é cheio de garantor. E na boca de Jesus você acha, quando Elias vier de novo, restaurará todas as coisas. Sou eu. Entreguei o espiritismo, agora o divinismo, faz uns 30 anos quase que assumi a direção planetária de ordem divina. Tá bom? Agora lá onde você vai é só conversa. Só pagar patamia. É tudo paga patamia. Não, mas tem que tirar, pastor, isso aqui, o que vive a custa dos trouxas. Sempre que tem padre na frente, tem trouxa atrás. Isso não tem conversa. Teve padre na frente, tem que ter trouxa atrás. Eles vivem dos trouxas. E aí? O dia que acabarem os trouxas, eles mudam de profissão. Você vai ver aí, que eu passei para texto, tudo que Jesus disse padre. Bastaria dizer uma sentença de Jesus. Que as prostitutas e os pederastas estão na frente dos padres a caminho do céu. Não precisava dizer mais nada. E, no entanto, isso, literalmente, fora o verso, que ele diz outras coisas aí daquele jeito, de padre. Quem é João Carlos? Eu não fui, eu sou o anjo do Apocalipse encarnado, tá bom? Sandra, Regina Ramos, qualquer sentença que faça pensar em Deus com respeito e oração, e aí tem mais de 500 sentenças tem aí, que fazem pensar em Deus com respeito. Não são 34 orações, não. Pedindo bênção divina para encarnados e desencarnados, trabalhadores de doutrina, e um profundo sentimento de respeito pelos dons distribuídos por Deus. Lembre sempre, eu represento a lei de Deus que manda. Quem questiona a lei é para lá de indeciso e louco. E ninguém é juiz de Deus para julgar o supremo documento de ordenança divina, que são os 10 mandamentos da lei de Deus. Mas Jesus é um modelo de comportamento, para isso é que veio nada mais. Dizer, tomem exemplo de mim, que sou manso e humilde de coração e respeitador do desígnio divino. Essa foi a função maravilhosa que Jesus veio viver. E por estar bem com a vontade de Deus, aliás, cortaram o meu pescoço, pregaram Jesus num T, não tinha nada de cruz, era um T assim, de madeira, não tinha cruz, aquela parte de cima não tinha.
E então, por estarmos bem de acordo com o que Deus mandou eu, Moisés, entregar de Jesus viver, o prêmio que nós tivemos foi de eu, o pescoço cortado, Jesus crucificado e foram acertando o resto. Depois, em 313, Roma funda a besta apocalíptica, aquela que está no capítulo 13 do Apocalipse, e acabou conspurcando tudo, esta humanidade do mundo ocidental, que é falsamente cristã, vive de falsidades doutrinárias há 17 séculos. Leiam bem o boletim que receberam hoje, porque ele sozinho chega. Se forem capazes de lê-lo, entendê-lo e vivê-lo, pode até queimar todas as vidas, porque ele tem tudo quanto Deus quer que seus filhos saibam e façam, e aquilo que Deus quer que seus filhos não saibam e não façam, ou podem saber, porém nunca fazer. O erro. Simples 4 páginas aí no boletim de hoje. Vamos pedir bênçãos divinas para trabalhadores encarnados, desencarnados, e o respeito profundo pelos dons que Deus distribui. E que tanta gente na Terra usa mal, fazendo macumbas, despachos, vinganças, sujidades terríveis. E quanta gente também ganha dinheiro com mediunismo. Esse boletim, esse livreto que saiu com 20 páginas, leia bem, porque é uma estratificação. Esse outro que tem 34 orações, vai ter muito mais, porque tem mais de centenas de sentenças que ensinam a pensar em Deus como respeito. Isso que eu tenho aqui é um livro, ó. Acho que cada um tem um. Agora vocês tomem cuidado, porque a ciência, de repente, no terceiro milênio, ninguém mais vai ter um bicho. Aí depois vai dar um bicho. Engraçado que aqueles que nascerem sem um bicho, vão querer pegar o umbigo dos outros. E aí acaba mais um motivo de transgredir a lei de Deus, traidores de umbigo. Agora o problema é esse. E se pegarem um indivíduo para tirar o umbigo dele? Vocês sabem que se atrapalhar o umbigo, cai toda a tripa peruana, não é? Não sabe? Por isso tem gente que diz, não vira o umbigo na vez, porque sai tudo preso antes da vida. 2 letrinhas pode ter acento para trabalhar. O nível de bênção divina muda sempre tudo. Mas é maravilhoso porque no encerramento pedindo bênção divina, vem tanto espírito dos mais altos níveis dentro da jurisdição planetária, dos lotados nesse planeta. Porque 7 céus, 7 faixas fundamentais, se subdivide em mais de 34 mil e tantas faixas, isto dentro da jurisdição planetária, aonde eu sou governador. Agora depois, a sabedoria antiga já ensinava o 8º céu, o intermundos, o dito Cristo, aquelas áreas interplanetárias que não estão sujeitas a planetas quaisquer, porque aquele é o dito Cristo, o 8º. Pode começar a falar do encerramento aí, toca. Graças a Deus, mestre, o ambiente mudou, cresceu. O Senhor filtrando o sagrado princípio do universo. Vejo, mestre, nas alturas, o triângulo sagrado divino em torno, uma pleia de espíritos de escola, Cristo. E graças a Deus, mestre, o ambiente espiritual que não se vê início nem fim, lotadíssimo de espíritos de todos os níveis. E graças a Deus, mestre, de Deus, o Pai divino, através do Senhor, que é o dispenseiro fiel e prudente, esse juro que está vindo divino e virtudes divinas sobre todos os trabalhadores de Deus na carne e os trabalhadores de Deus fora da carne, graças a Deus. Graças a Deus o ambiente é luminoso,
Glorioso luz, glória, poder, falido está, infinito e eterno, Senhor Jesus, o Senhor da galáxia. Graças a Deus. É fora da carne. Agora, nisso não há mistério nenhum. São leis divinas que se cumprem. Agora lá. Mestre, eu estava vendo, mestre, uma parte do planeta, mas isso já distante desse planeta carne. Mestre, ele girava numa intensidade muito vasta. E eu observava, mestre, que cada vez, ou cada mais que a gente avançava, passávamos por uma cidade bonita, mas, mestre, com as casas, as moradias, cada hora mais que subia, mais as casas eram mais bonitas. O tom de vibração, mestre, diferente, mas tudo. Os seus residentes também. Mas, mestre, quando ela deu uma meia volta, o outro lado, mestre, mas essa nuvem tão branca, sem mais divisão, mestre, mas tudo divinamente. Aí, mestre, eu vi nessa nuvem branca, o senhor já passou para esse outro lado de cá, mas uma roupagem muito branquinha, mestre, também lá em cima o senhor Jeová, muito brilhante. Mas, mestre, quando, chegando já para atingir a carne, o planeta da Terra, mas, mestre, já pesou. Parece que choca, já dá um trabalho até para penetrar, porque a atmosfera é muito pesada. Bruta. É mau cheiro. Aí, mestre, quando desligou, mestre, a essa outra parte, foi aí que eu vi o imenso trabalho dos trabalhadores com capas muito grandes, mas, mestre, a cabeça dele como se fosse uma bola de luz brilhando em alguns outros menores trabalhadores também, mas o brilho da cabeça já menos. Aí, mestre, eu vi, graças a Deus, também como se fosse uma cidade muito vasta, de espíritos, mestre, já bem melhorado, mas que ainda come como encarnado, se veste ainda com roupagem paralela à roupagem da terra. Mestre, muita coisa, até cheiro de sangue, mestre, nessas habitações ainda se sente. Mestre, eu vejo os bosques muito idênticos com a carne, rios, árvores, frutas, coisa muito idêntica, mestre. Agora, mestre, muitos deles, habitantes desse local, eles estão aqui, no nosso meio, assistindo. Mas, mestre, há uma coisa maravilhosa, o senhor, pondo as mãos em certas alturas, mas, mestre, o senhor vai voltando novamente, deixando essa parte da carne, mestre, vai subindo, mestre, essa escadaria maravilhosa, mas, mestre, Jesus está de um lado, Jeová de outro, o senhor vai erguendo o planeta, mestre, nas mãos, mas, mestre, muitos espíritos estão ficando para trás, porque ainda são ranzinza em várias coisas. Mestre, espíritos mesmo que estão com o senhor aqui na carne, mas, mestre, ainda deixa cair um suor frio e um pouco até desagradável, mestre. Eu vejo, mestre, que o senhor vai puxando, mas, mestre, eles não conseguem passar esse nível, porque o caminho vai se estreitando. Vai ficando aí. É assim. O ambiente humano é heterogêneo, não é homogêneo. E por isso, no Evangelho Eterno, a fazer isso no mundo que eu vim, assim foi ordenado que fizesse. Filho Elias, dê fubazinho aos pintainhos, dê quiré aos frangotes e grãos inteiros aos adultos. Há de tudo. Bem-aventurado é quem tem boas intenções para ser ao menos pintainho, para merecer fubazinho divino, tá bem? Porque há os que são do avesso. Esse é o problema. Bem, quem mais? Luiz, com a graça de Deus, né? Eu posso ver a manifestação do Espírito da verdade, esse brilho, do qual o Senhor é o filtro dele, né? Porque o Senhor vai nesse carro de Elias, passando pelo planeta e distribuindo essas bênçãos divinas, né? Eu posso ver que o Senhor levou a gente para ver várias habitações na Curigrossa, onde são verdadeiros presídios espirituais. Isto é
A subcrosta tem 68 faixas de, em média, 300 metros de diâmetro. Agora, até a 10ª faixa, mais ou menos, para baixo, ainda tem restos de cidades, civilizações, antigos, tudo, até certo ponto. Agora, de 10 faixas para baixo, tudo isso é para baixo, é pior do que na carne e tudo isso. Agora, de 10 faixas para baixo, até a número 68 mais embaixo, a coisa vai ficando ultra tenebrosa, de franco evangelizante em todas as escalas, tá bom? Esse é o grande problema. O deserto tinha aquela luz, eles manchando aquela areia, e tinha uma cidade embaixo, onde os trabalhadores que foram lá trabalhar, dar ajuda, eles vieram vestidos de árabes e montaram naqueles camelos plásticos, assim, para servir aqueles trabalhadores que estavam lá, desmanchando aqueles restos de tumbas, onde tinha escrito ainda... Bem, nós vamos cessar aqui com isso. Olha, 8 horas é hora de ir embora, e não de chegar aqui. Nós tentamos. Isso. Nós fazemos o que devemos fazer. Damos remédio, damos isso, tudo que é para ler, saber, oração, tudo isso. Tá bom? E uns recebem mais, outros menos, outros nada por aí afora. E ninguém agradecendo, fica tudo por isso, ninguém fica parecendo diminuído ou isso aqui. É proibido agradecer aqui. E é proibido dizer obrigado. Tem que dizer seus pais. Tá bem? Quantas são as pessoas que nunca vieram aqui agora? Na minha frente, hoje aqui, com a Maria Marta, e um pedaço da Bíblia, que foi unicado de mim, de Jesus e hoje. Pega isso tudo aí e vai embora. Eu, centelhas e fomos emanados. Nós somos em Deus e deuses, porque derivamos de Deus, temos todos nós em nós, em potencial, Deus interno já tem tudo divino. Por isso dizer, de Deus eu quero que Deus queira me dar. Nós iremos à reintegração absoluta no absoluto. E como eu vim entregar a última Bíblia, o Evangelho Eterno, que Deus só promete no Apocalipse, você vai ver e vai aprender tudo aí. Tá bom? Dizer um de nós assim, qualquer um de nós, o que Deus tiver para me dar, não sabe o que está dizendo. Não sabe. A sentença mais sábia que saiu da boca de Jesus. Espírito e verdade é Deus, e assim quer que seus filhos venham a nascer. Só no Evangelho Eterno, agora, eu vim explicar o que isso quer dizer. Espírito e verdade é Deus, e assim quer que seus filhos venham a ser. Essa foi a maior sentença que saiu da boca de Jesus. Quando nós dois estivemos juntos na carne há 2 anos, porque eu, João Batista, Moisés encarnado, Elias encarnado, o profeta Ezequiel encarnado, e Enoque também fui eu antes do dilúvio, fora as outras Bíblias. E é por isso que Jesus disse de mim, tá bom? Dentre os nascidos de mulher, ninguém maior que João Batista. Tá bem? Essa linha maior está bem marcada. Nunca terminar trabalho mediúnico sem pedir bênção divina para trabalhadores encarnados, desencarnados, e um profundo sentimento de respeito pelos dons distribuídos por Deus. Aos dons é que Jesus chamou a luz do mundo e o sal da terra. Aos dons é que Jesus chamou de a graça de Deus que tira a orfandade do mundo. Sem os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidade, não haveria contactos interplanos, nem com Deus, que é onipresente, onisciente e onipotente. Então vamos pedir bênção divina para encarnados trabalhadores, desencarnados trabalhadores, e respeito profundo pelos dons distribuídos por Deus. Veja, quem pecar contra mim tem perdão, quem pecar contra os dons, não, véu do juízo eterno. Esse é que é o grande problema. E esta irmã está pedindo bênção para ela e filhos, tudo mais, e isso não vai ser desconsiderado, porque pelo contrário, vamos a isso. E vamos falar todos os videntes, vamos embora, resumindo que eu quero ir embora. Graças a Deus, mestre, no ambiente brilhantíssimo, divino, cristalino, o duplo da irmã e dos filhos fora, recebendo bênção divina, flores, o Senhor conosco nas alturas, dando entrada no seio de Jeová, de Jesus,
Eu vejo, mestre, o seio de Jeová através dos escalões, esse jogo de elementos divinos sobre todos os trabalhadores da carne fora dela, Graças a Deus, o ambiente foi apalente, está. É maravilhoso, glorioso. Tem luz de glória, música. Graças a Deus, mestre. Mestre, com as graças de Deus, desceu um aro luminoso das alturas, mas, mestre, esse aro, a se chocar em nós, ele se parece como um imã, mestre. Ele procura penetrar mais e mais dentro de nós, mas, mestre, há algo dentro da gente, nós os menores, quero dizer, que expele esse imã, mestre. Repele. Em volta desse imã, mestre, o Senhor Jesus segurando o Senhor Jeová também, mas com carinho intenso, mestre, dando essa cobertura. Agora, mestre, os espíritos mais sinceros, que procuram a fazer direito, mestre, eles são guiados por uma luz, onde ele vai, mestre, é como se fosse um arco-íris que acompanha ele. Agora, mestre, só nas horas difíceis que passam na carne, que muda seus pensamentos, mestre, que vai escurecendo. Quando ele melhora, mestre, como se fosse uma bola que estourasse assim, e volta a brilhar novamente, mestre. Agora eu vejo, mestre, bonito o Senhor, pegando esses espíritos, junto com Jesus e Jeová, mas, mestre, dando uma roupagem tão bonita para eles. Eles se ajoelham, mestre. Mas, mestre, como o Senhor fez naquela senhora, pegando pela orelha, mestre, com muito carinho, levanta o espírito e diz para ele, eu sou apenas o teu Senhor. E manda que olhe para cima, mestre, mas eles não aguentam olhar para esse brilho divino do Senhor Jeová. Mestre, dá vontade de chorar ver esse quadro tão divino, mestre. Graças a Deus. Graças a Deus, mestre, eu posso também ver um ambiente ficar muito amplo, vai se tornando amplo demais, está perdendo a forma. E posso ver, mestre, o Senhor crescendo em tamanho, mas vai se agigantando, suas vestes vão se tornando longas, brancas, luminosas. O Senhor vai se afastando, contudo mesmo, apesar da distância, o tamanho continua imenso e a luz toda se dirigindo a nós, mestre. Graças a Deus. Com a graça de Deus, mestre, eu posso ver a nossa irmã Débora aí, recebendo flores no banho energético. Eu posso ver, mestre, o senhor com aquela coroa de rei do rei, tem uma mão a vara de ferro, na outra tem a balança da justiça divina, mestre. O Espírito da verdade de Jesus, os três, do Senhor também, vão formando esse foco brilhante que está no ambiente. Coisa mais bonita seria, se numa mão, uma vara de ferro, nada como numa mão, uma vara de ferro. Esqueci mais alguém? Bem chama Deus, mas é bem significativo. O nosso agradecimento por mais essa sagrada oportunidade que nos concedeu de realizarmos o que aqui estivemos realizando. Está encerrada a oração. Livre e carpinteiro serão separados dos caminhos da doença. Vai haver o grande acontecimento, vai haver a grande seleção. Os que quiserem por merecer a terra dos futuros ciclos evolutivos desse planeta estarão melhores, porque o grande cataclismo e a expulsão dos caminhos vão deixar neste planeta aqueles que não vão servir de pedra de tropeço no caminho da verdade. Olha, vocês estão recebendo hoje um boletim aí, que é o mais que pode ter em 4 partes. O boletim de hoje é número 2084 ou 85, se eu não me engano. Porque esses dias eu escrevi outros boletins, todos prontinhos, para ter copiado que está do outro lado, não dele. E esse aqui é para esse lado. Então estão recebendo o boletim hoje, que é o fim da paróquia. Leia bem, entenda bem, porque o recado é sagrado. Eu podia afinar aqui, quando digo o Espírito da verdade, estou dizendo também a verdade do Espírito de Deus. Não é só o Espírito da verdade que vocês têm.
É da verdade hoje que Deus que manda em tudo, né? Que Jeová, eu, Jesus somos apenas mensageiros, encarnados ou desencarnados, intermediários. É de Deus que eu sou representante no planeta. Deus, um só, o princípio. O resto somos todos derivação de Deus, uns maiores, outros menores, delegados no planeta, no sistema planetário, grupo de sistema, grupo de grupo, galáxias, e quem quiser entender, tem também os seres nessa galáxia, mais ainda para lá da galáxia. Agora, quanto a Deus, o princípio de verdade, é íntimo a tudo de todos. É divinamente íntimo. É o mais íntimo, mas o mais difícil de ser sintonizado. Esse é que manda em nós, os intermediários. É dele que eu sou o representante. O resto somos todos relativos limitados. E lembram bem, e faz bem, quem Deus mandou deixar no mundo, no meio de vós, é o divino documentário bíblico profético, é o código de comportamento, é o programa divino. Nós, intermediários encarnados e desencarnados, antes de ser mensageiros, nós vimos e vamos, saímos do nosso meio. Quantos têm contato conosco do outro lado mesmo? Quantos têm? É difícil, mas o divino documentário, o código divino, o verdadeiro monitor, o mestre de doutrina, é o documentário que fica no mundo e mais ainda, o que eu vim entregar agora. Leia bem o boletim de hoje, porque ele sobra em tudo que é respeitantemente a verdade que é Deus. Só. Garcia. Se não fosse iluminado. E quem já é iluminado na carne, o que vai ter para nos explicar? Mais iluminado ainda. Um discutindo aquele beleza, não é? A nata dos literatos do Brasil, a Academia Brasileira de Deus. Então, conversa lá, conversa bem, cabelo, discutir, mulher é macho, mulher é leite, não sei o quê. Está tudo certo por Deus que quer para fazer. Só que agora está tudo atrapalhado. Aí. Mulher não quer ser mulher, homem não quer ser homem, esse negócio todo aí. Sodoma e Gomorra estão funcionando aí. Então, numa hora da discussão, perguntaram para o Machado de Assis, que era o mais velho do Brasil, o que é que ele dizia de diferença entre homens e mulheres. E ele disse aquilo que Deus. Que eu saiba, Deus distribui o direito de deveres entre homens e mulheres. Por essa conversa fiada. Tá bom? Acabar com o machismo e feminismo. É fundar o igualismo perante Deus. Igualismo, direitos, deveres, tudo. Mulher que está ser feminista não pode no que é para ser, não é? E homem que está ser machista não pode no que é para ser. Agora, quem convive isso com outros fatores não tem. Quando o movimento igualista, no reino de Deus, da lei de Deus e tudo isso, tá bom? Vocês dão disciplinas para trabalhadores encarnados, desencarnados, e aquele profundo sentimento de respeito pelos dons distribuídos por Deus. Sem esses dons não haveria comunicabilidade entre os dois planos da vida. Eu represento a lei de Deus que manda e quem questiona a lei é declarada e indefinido. Jesus representou e representa a divina modelagem de comportamento. E como modelo de comportamento desconhecido dos dons. Ele nele, os dons, a luz do mundo e do sal da terra. E uma sentença também de Jesus sobre os dons. A graça de Deus que tira a orfandade do mundo. Essa aí é a qualificação dos dons. E eu, Moisés, o que disse lá atrás? Quem dera que Deus desse no seu espírito e todo o povo profetizar. E vamos tomar como da finança para esse pedido de bênção, que mudou tudo aí ao falar de bênção, porque vamos
ou como ponta de dança, todos, quem está fazendo anos, quem já fez e quem vai fazer, que é para ninguém ficar de fora. Todo mundo participe da bênção de Deus. Pode começar a falar aqui, todos que tem espaço, só. Você? Não? Então olha para mim. Não vai dizer que não tem nada. Graças a Deus, né? O ambiente aqui, vieram aí legiões de irmãos juntos, encarnados, aniversariantes. Graças a Deus, o Senhor mestre, conosco nas alturas nos conduzindo, Jesus a seu lado, o Espírito da verdade, Jeová, esse copo divino, cristalino, infinito e eterno. Vejo, mestre, a corte celestial em torno do triângulo sagrado e do seio de Jeová, mestre, através do Senhor e dos divinos e canônicos, esse orvalho divino cristalino, envolvendo todos os trabalhadores da carne e fora dela, graças a Deus. Graças a Deus, que brilha, é transparente, cristalino. Eu posso ver aqui uma revoada de papel branco, cristalino, e o Senhor Espírito Divino está assistindo esse ouvidos todos. Graças a Deus, né? O pedido de bênção, né? Uma nuvem branca invadiu o ambiente. Graças a Deus. Nessa nuvem, né? Jesus veio sobre ela também, com o Senhor Jeová. E essa mesma nuvem, né? Leva o Senhor e Jesus junto com o Senhor Jeová, né? Caminho muito bonito, graças a Deus. E se alguém... Então, todos nós encarnados e desencarnados só temos que dizer assim, simplesmente assim. Graças, Sagrado Princípio de Deus, ao Pai Divino, por mais essa sagrada oportunidade que nos concedeste, de reunidos, temos procurado promulgar o bem. Está encerrada a oração. E vai ser livre daquele jeito. Mas depois que nós passamos para a Comissão Superior de Trabalho, está bem? Não é conveniente, principalmente uma coisa, menino. Que não seja curiosidade, casa de namoro, de brincadeira, essa coisa, porque aí entra esse aí da cadeira, daquele jeito e tudo mais. Abra os olhos. Na minha vida vier, não sei se funciona. Procura se importa se ver a luz. Você vai ler o que vai ler. E doutrina, está bem? E depois, você já leu alguma coisa de caráter doutrinário, mediúnico, processo? Nada. Não, então você está ganhando, vai ler, vai entender o que é por a lei de Deus em primeiro lugar, não é lá, tá? A Bíblia tem 77 textos ensinando sobre dons do Espírito Santo, carisma, mediunidade. Esse livreto tem tudo. Se eu escrevi mais de 400 ou 500 ou 600 livros, de boletim de 4 páginas, eu escrevi 2080 livros. Agora, ele cortou tudo isso, então não damos mais isso, porque pagam para eu dar, mas como não tem mais, tem 6 ou 7 só, em tão pouco tempo acabou a outra edição, então mostrei ele aí, agora aqui eu quero aí. Política de identidade e reserva. Allan Kardec. O que quer dizer Allan Kardec em francês? Eu perguntei isso para tantos dias que ninguém me respondeu. Quer dizer, Piapilu. Quer dizer Piapilu, Piapilu. Faça luz. Aquilo que o Jeová mandou eu escrever nos Reis e na vida, o começo da matéria que começa na luz divina. A primeira derivação de Deus, do princípio de verdade, é luz divina até o começo da matéria. E esse grupo, cada através de passa luz. Mas não dá luz. Vamos trabalhar a Deus, que procura viver dentro dos 10 mandamentos. Esses corpos que estão aí são produtores de indústria, ectoplasma, elementos chamados óticos, etéricos, tudo isso banhado que obedece uma medida que é bem característico de cada um. Há uma distinção completa de um indivíduo para outro,
nos elementos curadores, políticos e energéticos também. Tudo isso que está aí, não está aí, está olhando para a minha cara de mamãe de agora. Logo outra coisa. Isso tudo que está aí está funcionando. São usinas produtoras de elementos curativos. O mundo espiritual traz porções de espíritos superiores, faz tratamento, ensina, tudo prolongado com muito cuidado, com muito tempo, leva umas porções, traz outras, está funcionando tudo isso que está aí dizendo. Tá bom? Ajude nisso, só. Não pode ser obrigado aqui. Diga Deus, Pai. E sempre pedindo bênçãos divinas para trabalhadores encarnados e desencarnados e um profundo sentimento de respeito pelos dons distribuídos por Deus. Pode começar a falar aqui. Graças a Deus, né? O ambiente da vida cristalina, maravilhoso, né? Graças a Deus, estão chegando legiões de trabalhadores, companheiros de jornada, desencarnados e desencarnados, para o término da oração. Graças a Deus, o Senhor conosco nas alturas, ao lado de Jesus e de Jeová. Graças a Deus, os céus abertos, os mensageiros da verdade subindo e descendo sobre todos. É um espetáculo divino, desde o triângulo sagrado, em torno do triângulo, uma folha de espíritos crísticos, e fora do triângulo, mestre, um foco cristalino, multicores, infinito e eterno, envolvendo a tudo e a todos. Graças a Deus, o seio de Jeová, através do Senhor e dos imediatos do Cristo, essas virtudes divinas jorrando incessantemente sobre os trabalhadores de fora aberto. Graças a Deus, eu posso ver uma pirâmide de flores e um foco divino orvalho cristalino envolvendo o corpo. Graças a Deus, o que eu vejo é o céu aberto, um foco de luz resplandecente, parrama pelo universo. Uma coisa simplesmente extraordinária, maravilhosa, nunca tudo luz. Depois eu vi eu não consigo compreender, o básico eu não consigo compreender. Olha, na vida inteira não sei. Um quadro porque de repente ele mudou a cena, e aberto para pegar, eu vejo o que eu vejo uma porção de entidades espirituais, que eles são muito ocupados com grandes relógios sutiles, um relógio de sol. Eles estão mantendo aquela engrenagem, todo aquele fluxo, aquela coisa, uma torre imensa no panteísmo, um relógio que eles estão cuidando daquilo. Eu não consigo compreender. Isso aí é um ciclo, é a hora. De toda a humanidade pensasse bem sobre o findar do segundo milênio, que no sermão profético de Jesus, no Apocalipse mais, um cataclisma reduzindo o sujeito a um termo, devido à expulsão do saber, ia mudar o modo de pensar e de proceder. E outra coisa, que eu, mais aqui, eu vi uma enormidade de desastrados, uns estão com a cabeça toda embaixada, ainda bonita. Não, mas aqui dentro não. Não, isso eu vi lá, não está certo, fazer serenidade de luz, está muito difícil. Porque esses professores, é aquilo, eu já disse para vocês, quando esse lado da carne deixar de mandar por outro lado, não é todos os dias, todas as horas e minutos, transmitido de transgressor da lei de Deus o comportamento, o outro lado tem que ter aquilo na subtroca, na atmosfera da Terra, nos umbrais, e o socorrismo funcionando. Fazer o quê? O problema é esse. Nossa, graças a Deus, né? Eu vejo um ambiente repleto de que fizeram aí, né? Já tomar parte na bênção divina. Em Deus, todo fim de trabalho, quando se tem bênção divina para trabalhadores encarnados e encarnados,
e um sentimento profundo de respeito pelo dom de Deus, então benefício de baixa muito superiores, ei, a grandeza de tudo isso num final de trabalho, quando se pensa bem. Toca. Adiante por aí. Graças a Deus, né? Eu vejo um arco-íris maravilhoso, o ambiente coberto por essa nuvem branca, né? Que o Senhor já fez tirando Jesus ao seu lado. Mas, né, se há uma festa entre o Senhor e ele e o Senhor Jeová, que estão vindo, né? Mas há um foco lá de cima, né? Mas é um sol divino. É engraçado que o Senhor e Jesus vão subindo lentamente, unindo, né? Um com o outro, e vão entrando nesse foco divino, graças a Deus. Adiante, toca. Graças a Deus, nós conseguimos executar o Apocalipse no estado do Espírito da Verdade, lentamente vai se construindo com a filtração, a purificação, a enriquecimento, a iluminação de elementos de existência tão mais altos. Adiante, graças a Deus, o ambiente está glorioso de Deus, o Senhor muito alto, com uma roupagem real, como o Rei dos Reis, e esse brilho está sendo sugado por Jeová. Jesus sobe com o Senhor, mas fica no ambiente esse brilho para iluminar essa bênção divina envolvendo todos, graças a Deus. Com a graça de Deus, né? Aqui no alto eu posso ver aquele trono majestoso, né? Sobre aquele vale brilhante de luz, eu posso ver que da sua boca, né? Que sai assim aquela espada de valor, sabe? Pare. Segunda-feira de domingo, tá? Você não pode andar gastando e troca com o pai. É detalhe, né? Eu posso ver que sua boca, ela de fogo assim naquela espada, cortando a mentira, a falsidade, embaixo assim, né? Eu queria saber, está lá o meu pai consegue saber. Agora, onde já fizeram uma coitada, já terminou? Tem mais. Graças a Deus, eu passei também muito iluminado, né? O Senhor vai crescendo como árvore, vai crescendo, vai construindo branco, muito branco, e muito luminoso, né? Se Deus do sol divino derramar muita luz, perto de uma forma de névoa, que vai tomando todo, vai tomando todo o ambiente, e é muito luminosa essa névoa, e muitos dedos chegam aí, e ficam flutuando como se fosse água, e assim a água, né? Muita luz, muito calor, Graças a Deus, né? E veja, né? Que o Senhor sopra a armadilha junto a Jeová, a Jesus, e veja também o Evangelho eterno, mas é interessante, porque ele forma tudo, e ele se dirige às pessoas que ainda não o conhecem pessoalmente, né? Mas eles vêm aqui também, nessa reunião, e recebem essas glórias todas, porque joga muita luz sobre eles, muito visivelmente, né? Eles cantam, ficam corajosinhos, tudo isso resplandece, graças a Deus. E se alguém, então, mais uma vez, nessa longa jornada de peregrinação pela carne, mais uma vez, e a última nesse planeta, nessa humanidade, mais uma vez rendendo graça a Deus, cerrando o coração. E a Bíblia. Ele, e não nós que vamos embora. E ficamos longe de vocês que está mundo. Esse é o grande problema. Na prática só, a lei, o dom e o Espírito. Essa verdadezinha tão simples. Faça falar a Deus. Graças a Deus. Eu pude ver, nas graças de Deus, todas as faixas espirituais, de alto a baixo, de baixo a alto, se agregaram diante do Senhor,
e todas elas com seus espíritos que pertencem a ela. O Senhor reinando sobre todas elas. De cima, através de Deus, através de Jeová, faz descer sobre o filtro divino que é o Senhor, essa cascata intensa de energia divina, não sei como definir, e o Senhor distribui a cada um nessas faixas, de alto a baixo, segundo o merecimento. Como uma verdadeira árvore, o Senhor tronco, cheio de galhos representando essas faixas. Porque tudo está ligado ao Senhor, graças a Deus. Neste planeta, na sua jurisdição, até os confins do céu que pertencem a este planeta, é assim. Mas não se esqueça que em Jesus temos funções que tivemos em outros mundos de humanidade também. Nunca fomos escravos desse planetinha dessa humanidade. Mas agora conta aqui onde eu estou, agora no planeta. Só, resumindo. Com a graça de Deus, mestre. O senhor tem a vara de ferro na mão, mestre. Eu posso ver os trabalhadores e nós, fora do corpo, trabalhando, ajudando nessa imensidão de trabalho nosso. Não falta graça que Deus fez. Toca, Viramino, viu? Toca, filho. Com a graça de Deus, mestre, eu pude ver na parte dos socorros uma parte onde como os padres, mestre, todos assim como loucos, como esses espantalhos que são colocados assim, para espantar. E depois que desceram um pouco, mestre, que me deu certo mesmo nessa graça de Deus que descendo, nesse corpo tinha uns buracos onde se alojam os espíritos, e descendo mais foi colocado dentro de um saquinho plástico um teto. Mas é um monstro essa criança. Descemos mais, mestre, tem um tempo abandonado. A gente vai levantando assim, aqueles bancos, e embaixo assim tem uma espécie de um pé, umas cobras, umas coisas assim. Vamos descendo mais com a graça de Deus, mestre. E embaixo, eu não sei, mas está muito escuro. Mas me parece ser aquele mundo, aquele sangue. Seria de uma centelha emanada do princípio Deus com todas as virtudes divinas e potencial, nunca chegasse a descer tanto do contra Deus. Mas é assim, eu sou muito obrigado, muito. Fala, Baiana. Graças a Deus, mestre, eu tive assim um salão de trabalhadores, mas uma colheita de material, colheita de estação nas massas, os animais colhendo seu plasma. Graças a Deus, eu pude ver assim, muito vasto o trabalho. O Senhor é unificado em vários milhares de vezes, graças a Deus, comandando todo o trabalho. Graças a Deus, foi assim que eu pude dizer. Quem mais? Graças a Deus, não. Eu pude dizer que vários espíritos pedindo ajuda e estendendo as mãos, mas só alguns eram receber a ajuda, graças a Deus. Mais alguém? Ou também. Vamos fazer de conta que está encerrado o trabalho. Porque os espíritos de muitos níveis vão participar de tudo. Come de bem, muita prudência. E não cantem parabéns a você. Nem alto e nem baixo. Haja um silêncio profundo nessa hora. Não cante, de jeito nenhum. Tem muita coisa, gente, melhor se fala quando se fala. Tá bom? Não há encerramento, porque eu quero que participem do outro lado quando vocês quiserem participar conosco. Com comida, bebida e tudo. Muita prudência e nada de falar alto, parabéns, de jeito nenhum. Se forem cortar bolo, esse símbolo, essa coisa, haverá um profundo silêncio na hora. E eu farei questão que criança corte esse bolo se for o caso. Então está tudo isso, tempo aqui. Tudo continua. Olha o que olha. Você foi seguido, né? Se nós seguir na outra vez, assim, em volta da mesa, tirar para cada um ficar da contação. Igual tem aquilo que faz. Mas isso, gente, pode ser feito daqui a pouco. Pode ser, quando estiverem comendo, ou bebendo, mas tira para volta da mesa, tá? Fica bonito. Ah, então tira, né? Fica bonitinho.
Filha Maria fazendo isso. Sabe quando ele vai fazer maquiagem? Agora muda aí de coração, Esse aqui, por favor, aqui, campeão de natação, aqui, da Rede Globo. Eu queria entrevistar a campeã de natação aqui, mas não quero uma entrevista, porque eu sou da SBT, eu sou da Globo. vai dando volta. Olha, ele já vai bater. Olha, a carinha, põe a mão no nariz, no outro lugar. Bate ali, olha. Acabou? Vai caber outra? Tá, então aqui vai ficar. Vamos lá.